Boa noite aí, galera. Ou boa tarde, ou bom dia, dependendo da hora que vocês forem ver o vídeo aí. Peço vocês que, desde já, deixem o like. Se inscreva no canal caso não seja inscrito e dê a opinião de vocês aí. Os assuntos, né? Então, pessoal. O assunto hoje é um papo bem rápido. É sobre dois assuntos que eu quero abordar. Um é sobre a volta desnecessária do futebol, né, em pleno período de pandemia, e sobre a questão da nota do Cruzeiro ter dado parabéns ao Dedé e o repúdio dos torcedores sobre isso, né? Então, pessoal, primeiro vamos falar da questão do Dedé. Gente, é inegável que tecnicamente, em forma, tá? Dentro da forma física, o Dedé ele é o melhor zagueiro do Brasil disparado. O Dedé em forma, ele é nível Europa. Isso daí é indiscutível. Tá? Indiscutível. Só que a questão dele não é exatamente só física. Se a gente for pesar na balança, o Dedé foi mais prejuízo para o Cruzeiro do que lucro. Ajudou a ganhar 2 campeonatos brasileiros, beleza, ok, Copa do Brasil. Pega o tempo que ele ficou parado fazendo tratamento e o tempo que ele ficou jogando. E pesa na balança. Vocês vão ver que o Dedé foi mais prejuízo. E outra, pessoal, o Dedé mostrou o caráter que tem. Infelizmente, é igual a questão do Henrique. Agora a torcida mudou de ideia porque o cara tá acidentado. Olha, gente, Deus abençoe, graças a nosso Senhor Jesus Cristo, nada de ruim aconteceu com o Henrique. Tá, perdeu o carro, mas ele tá bem, beleza. Aí todo mundo, agora é solidariedade, tem que... a torcida abraça o Henrique. Vai da cabeça de cada um, não vai apagar o que ele fez no passado. O Cruzeiro precisou dele. Ele deu as costas para o Cruzeiro, ponto final. Não foi a primeira vez. Quando ele foi pro Santos foi da mesma coisa, ele pensou nele. Então, gente, não vem com esse papinho de só porque o cara machucou, agora fala, coitadinho, vamos abraçar o cara, agora é amor. Mesma coisa ao Dedé. O Dedé foi um dos principais responsáveis por aquela patota dentro de campo, dizendo, entre os jogadores, tá? Que rebaixou o Cruzeiro. Ele foi um dos principais. E o pior de tudo é que o cara mente na cara de pau. Ele veio falar que só porque ele falou na reunião, porque ele foi chamar a atenção do Thiago Neves, o Rogério Ceni deu as costas sem falar nada. O Rogério Ceni é das costas sem falar nada se o Dedé tivesse chamado a atenção do Thiago Neves, gente. Raciocina comigo, vocês acham mesmo? Isso é lero-lero do Dedé. Entendeu? Provavelmente lá dentro do vestiário, o Dedé deve ter falado assim, ninguém vai correr pra você porque ninguém tá afim de correr porque tem atraso de salário. O do Rogério Ceni deve ter ficado revoltado, deve ter virado as costas. Deve ter falado assim, esses caras estão por fora. Vocês entenderam? Agora, quem tem dúvida se quem tá certo é o Dedé ou o Rogério Ceni, é só voltar um pouquinho atrás, alguns meses atrás ali no ano passado, e ver a atitude do Dedé. Enquanto o Cruzeiro precisava dele, ele estava em tratamento, em período de tratamento, né? Porque segundo ele estava com uma lesão, dançando numa festa. Olha que beleza, né? O clube tendo prejuízo, perdendo jogo atrás de jogo, precisando dele. Ele, além de induzir os caras a não jogar bola, junto com o Thiago Neves, junto com o Edilson, junto com a bandidagem toda, o cara estava ainda dançando numa festa em período de tratamento, de reabilitação física. Então um cara desse, gente, vocês vão me desculpar, tem que desaparecer. Eu falei em um dos vídeos aqui, e eu sempre falo, toda essa corja que fez o Cruzeiro cair para a segunda divisão, tem que desaparecer, mesmo. Tem que desaparecer, tem que tirar um por um, e espremer como se fosse uma espinha. Já tirou Edilson, já tirou Robinho, falta ainda Ariel Cabral, que também, tchau pra ele, entendeu? Voltam agora, Henrique, mas vai ter que ficar pianinho. O próximo é o Dedé. Mãozinha pra ele. Tchau, filho. Tchau. Muito obrigado por ter se formado em medicina no Cruzeiro.
tá? Quem sabe futuramente você não pode trabalhar de médico no Cruzeiro, mas como jogador, tchau pra você. Não dá mais pra poder ter nenhum mau caráter no Cruzeiro. Aí, o que o presidente faz? Parabenizando o cara. Então, gente, sinceramente, é esse amadorismo da diretoria do Cruzeiro que rebenta com a política do clube. É por isso que muitos jogadores desrespeitam o clube. É exatamente por isso. Vocês entenderam? Então, a minha opinião em relação ao Dedé é essa. Tem que ir embora. É tchau mesmo. E ainda bem que alguns torcedores do Cruzeiro estão começando a acordar. Muitos, a maioria repudiou. A maioria quer o Dedé fora, da mesma forma que a maioria dos torcedores do Cruzeiro não queriam o Henrique de volta. Ainda bem que o torcedor do Cruzeiro está começando a entender o tamanho que é o Cruzeiro e o que significa uma instituição igual ao Cruzeiro. Agora, em relação ao futebol voltar em pleno período de pandemia, gente, mostra a irresponsabilidade que acontece no nosso país, né? Você sabe o que eu acho engraçado? O que eu acho engraçado nessa brincadeira é que a Rede Globo vive implantando na cabeça das pessoas: vamos ficar em casa. Beleza, não discordo, a gente tem que ter um certo cuidado, né? Quem é do grupo de risco tem que ficar em casa. Quem apresenta sintomas tem que ficar em casa e se cuidar. Agora, quem não tem, pessoal, tem que trabalhar. Porque é muito fácil para artista que recebe 150 mil, 200 mil, para uma rede de televisão corrupta, suja, que deve bilhões, vocês entenderam? E tá cansado de implantar no meio das pessoas homossexualismo explícito, prostituição, pedofilia. É muito fácil para uma rede de televisão dessa virar para um trabalhador, tá? Para um pai de família que precisa ter o pão ali, né? Ter o seu sustento, para poder trazer para dentro da casa. É muito fácil esse bando, essa corja, essa máfia virar e falar assim: ó, fica em casa, não sai não, fica em casa. É muito fácil para eles, entendeu? Como é que eles não juntam o dinheiro dos artistas milionários tudo para poder ajudar o povo? Como é que eles não fazem isso? E o que eu acho engraçado é o seguinte: como o futebol é uma coisa lucrativa para a Rede Globo, né? Como é que ela não fala nada em relação ao Brasil, né, aos governos, alguns governos estão se mobilizando para o futebol voltar nesse período de pandemia? Engraçado. Implantar na cabeça do trabalhador ficar em casa, do trabalhador que precisa trabalhar, implantar na cabeça dele para ficar em casa, isso a Rede Globo faz. Né? Essa rede podre. Isso ela faz. Agora, ajudar a reforçar as entidades de futebol que nesse período de pandemia não pode voltar com o futebol. Porque é irresponsabilidade. Ah, mas os caras vão julgar e não vai ter torcida. Não interessa. Vai ter ali contato de jogador com jogador. Já que a TV Covid, eu chamo a Rede Globo TV Covid, já que a TV Covid vive falando que só de você conversar, você libera partículas, né, gotículas, que acabam contaminando. Imagina se você tiver contato, jogador com jogador, suor, tudo mais. Será que isso daí não traz risco? Não. Mas é lucrativo para ela. É dinheiro para ela. Então ela tem que garantir o dela. Mas o trabalhador não pode ir para a rua trabalhar. O trabalhador que não tem sintoma, ele não pode colocar uma máscara, uma luva, se proteger direitinho e ir trabalhar, ganhar o ganha-pão dele. Não pode. Porque se fizer isso, a Rede Globo vem e faz o quê? Repudia. A TV Covid repudia. Não pode. Mas o futebol pode voltar. Então, pessoal, sem comentário. E ainda tem pessoas que admiram esse lixo. Esse lixo, essa rede de televisão lixo. E ainda tem pessoas ainda que acham legal essa rede de televisão lixo. Mas é aquele negócio, né? Para um povo que acha que um programa igual Big Brother Brasil é totalmente educativo para nossa mente, né? É sem comentário, tem que ter uma TV igual a Rede Globo mesmo. Então é isso aí, pessoal. Deixa a opinião de vocês aí, tá? Eu acho que é ridícula, que é assim, muita falta de responsabilidade o futebol voltar agora, entendeu? Dentro desse período de pandemia, que segundo a TV Covid,
o caso de morte no Brasil aumenta cada dia mais, né? Cada dia morre 15 mil, não sei de onde que eles arrumam tanta pessoa para morrer, mas tudo bem. Não estou dizendo que não tem, tem sim a pandemia, tem o vírus, a gente tem que tomar cuidado, mas muita coisa é implantada, tá? Eu acho irresponsabilidade nesse período de pandemia, onde pessoas estão morrendo, onde o aumento de morte está sendo muito, voltar com o futebol, só por questão financeira. Mas eu quero ouvir a opinião de vocês aí, pessoal. Se discorda, se concorda, deixa o like de vocês, a opinião, se inscreva no canal. E mais uma vez aqui, Jesus Cristo abençoe todo mundo, a família de todo mundo aí. E tamo junto nessa luta aí. Vamos que vamos. Bom, pessoal, então bom dia, boa tarde, boa noite pra você que tá ouvindo o vídeo, como o Leandro falou. Curte aí, comenta, compartilha pros seus amigos aí, beleza? Então, nós vamos falar sobre 3 assuntos, né? Primeiro com respeito a Henrique e o Dedé. Pessoal, então, a gente precisa de aprender a separar algumas coisas na nossa vida, sabe? A gente não pode ficar tratando o lado do ser humano como o lado profissional das pessoas, não. A gente vê em algumas situações dentro da vida corporativa, onde a gente trabalha, né? Que pessoas costumam levar, né, pro lado pessoal, né? Gestores que mandam pessoas embora por causa que não foi com a cara da pessoa, não é nem pelo lado de profissionalismo. Infelizmente tem muitas pessoas assim, né, espalhadas por aí, né, que mandam pessoas embora por causa de gênero, por causa de religião, enfim. Por que eu tô falando isso, né? Todo mundo aí tá falando sobre abraçar o Henrique, né? É inegável que o Henrique foi um dos atletas mais vitoriosos com a camisa do Cruzeiro, tá? Isso é inegável. O Henrique é um dos caras que mais vestiu a camisa, um dos caras que mais levantou o troféu com a camisa do Cruzeiro, né? Mas a gente precisa de exaltar, por exemplo, o profissionalismo. Eu vou citar Fábio e Léo, que aceitaram reduzir o salário e nem questionaram, né, a respeito de outras ofertas que poderiam vir a receber, né? E eles simplesmente aceitaram o salário reduzir. Marcelo Moreno veio com salário baixo e talvez não são tão exaltados quanto um Henrique da vida. Por que eu tô falando isso? Porque o Henrique não é a primeira vez, como o Leandro falou, não é a primeira vez que ele faz isso, né? Quem lembra aí, quando ele saiu pro Santos, né? Ele forçou uma saída pro Santos para jogar com o Neymar, para jogar com o Ganso, né? E também fez parte do time vencedor, que o Santos também ganhou Libertadores. Ele disputou o Mundial com o Santos, enfim. E aí ele voltou pro Cruzeiro. Eu ainda me procuro pensando por que o Cruzeiro pediu o Henrique de volta, que o Anderson pediu o Henrique de volta. Eu não sei se é questão técnica, porque o Henrique já está descendo a ladeira, vamos dizer assim, né? E com respeito à performance dele, né, ele já não está no auge. Aí o Anderson pede ele de volta. Enfim, vamos respeitar essa parte. Eu, Marlon, não concordo com a volta do Henrique. Entendeu? Não concordo, porque no momento dele demonstrar o caráter dele, de ter vestido a camisa do Cruzeiro, que é isso, que é aquilo, ele não mostrou o caráter, né, como o Léo e o Fábio mostraram. Ele simplesmente forçou a saída. E o que a torcida precisa de aprender a ver é ler nas entrelinhas as entrevistas dos caras, sabe? O Henrique forçou para sair. É só vocês entenderem um pouquinho. Ele forçou a saída, disse que ficou de cabeça quente, que é isso, que é aquilo, e foi embora do Cruzeiro, né? Então, a gente viu muita gente exaltando Edilson, muita gente exaltando Robinho, e aí, quando eles foram mandados embora, o povo ficou sem entender por quê. Da mesma forma, eu vou falar do Dedé. Fez aniversário esses dias, que Deus abençoe ele, a família dele e tudo. Mas, mais uma vez, como o Leandro falou, o cara virou mais prejuízo para os cofres do Cruzeiro do que lucro, né? Ele fez parte, sim, e ele foi um dos estopins pro Rogério Ceni decidir ir embora, né? Não adianta você ter um cara extremamente técnico no seu time, um cara que é de muita qualidade, mas o cara não é de grupo. Mas o cara, na primeira oportunidade que ele tem, ele joga todos os atletas contra o treinador.
sabe? Então, nesses momentos assim, é notório, a gente precisa de saber ver isso, que o Rogério Ceni não tinha como segurar o grupo, depois que um dos caras mais referência do time, né, que o Dedé se tornou, né, que sempre declarou que tem gratidão pelo Cruzeiro, que é isso, que é aquilo, na primeira oportunidade que tem, mete a faca no Cruzeiro, como fez, e põe o do Rogério Ceni na reta pro pessoal chutar. Então, não concordo com nenhuma das duas voltas. Eu acho que o Dedé, tecnicamente, é um dos melhores zagueiros do Brasil, se não o melhor, né? Isso aí é inegável, mas as contusões e esse desvio de caráter, eu vou falar assim, dele, infelizmente, culminaram com a pior vergonha da história do Cruzeiro, que é ir para a segunda divisão. Então, com respeito a esses 2 pontos, é isso que eu penso. Com respeito à pandemia, né, a volta do futebol, é só a gente botar também na balança, né? Eu fui um dos condenados, digamos assim, a perder emprego por causa da pandemia. Eu trabalhava no setor de turismo, na área de informática, e aí perdi o emprego, né? Como muitas outras pessoas perderam o emprego. Então tem infelizmente muitas pessoas jogando contra um governo, tem muitas pessoas que não acreditam no governo, e o governo ralando para fazer tudo acontecer, né? O governo, ele dá as pancadas que ele precisa de dar, né? Por exemplo, numa Rede Globo da vida, que joga contra o governo, e aí a gente fica à mercê dessas guerras. Para pensar, por que os jogadores de futebol podem voltar e o trabalhador não pode trabalhar? Por que esses artistas, esses repórteres aí que ganham seus 100, 150 mil, 200 mil por mês, podem fazer campanha para você ficar em casa? Sabe por que eles fazem isso? Porque não tem os boletos que a gente tem, que fica chegando em casa e você pensando, como que eu vou pagar essa conta? Nossa, eu vou ali, meu Deus, como que eu vou fazer a minha compra de dentro da minha casa? Então esses caras não têm isso porque simplesmente o que a gente gasta, todo mundo aqui com sua conta de água, com sua conta de luz, que você chega e fala, meu Deus, tá tudo muito caro. Para eles é um cisco no meio do oceano, de tanto dinheiro que esse povo tem. Então, para eles ficarem em casa com um contra-cheque pingando, com os milhares de reais deles continuando caindo na conta, para eles é fácil. Por que a forçação de barra para o futebol voltar? É porque os clubes estão quebrando. Os jogadores podem ir lá, seu jogador de alta performance, que é isso, são humanos, como eu e você somos humanos. Então o futebol não pode voltar, não tinha que ter voltado, por exemplo, igual no Rio de Janeiro, não tem que voltar. Sabe por quê? Porque é bom que os clubes, eles caiam na real, para eles verem, meu Deus, como que a gente paga esse dinheiro, como que a gente paga esse salário para certos jogadores de futebol, e os meus torcedores, eles se matam, eles fazem esse tipo de coisa. Eles tiram talvez um conforto que eles podem ter dentro de casa para fazer o sócio torcedor, e no final das contas é gente que se lasca. Então, é simplesmente isso. É necessário a gente rever as prioridades nossas, da nossa vida, né? A gente precisa de trabalhar, a gente tem que tomar os cuidados, né? A pandemia tá aí, a pandemia existe, mas todos nós precisamos de trabalhar. Se a gente tomar os nossos cuidados, não tem por que não trabalhar. Sabe, porque isso vai dar uma crise, isso aí, eu não vou entrar nesse mérito não, né? Então a gente precisa de tomar os cuidados, né? E Deus abençoando todo mundo voltar para o seu trabalho, né? Todo mundo com saúde, tomando os cuidados necessários. Mas sim, a gente precisa de trabalhar, né? Porque isso aí a conta não fecha. Os jogadores podem jogar a bola deles, podem ganhar os milhares de reais deles, e a gente não pode sair para trabalhar. Então isso aí é muito, muito complicado, e a gente tem que pensar com respeito a isso. Beleza? Um forte abraço para todo mundo. Deus abençoe vocês, Deus abençoe a família de vocês, guarde finança, casa, tudo que leva o nome de vocês. Deus abençoe todo mundo. Um abraço.